Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. É um prazer estar com vocês através de mais um dos vídeos, né, que de tempo em tempo eu tenho procurado gravar. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ele me deu há anos atrás. E essa palavra ela me ajudou muito no meu, me perdoe, no meu ministério pastoral. E eu confesso que quando o Senhor Deus ele me deu essa palavra, eu no momento eu não compreendi muito, mas um pouco de tempo depois eu consegui entendê-la perfeitamente e pela misericórdia até do próprio Deus, Deus ele tem me colocado numa posição de muita responsabilidade, que é uma posição de cuidar também de pastores, né? De pastorear pastores. E essa palavra veio justamente num momento em que eu precisava estar um pouco mais atento para algumas situações. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, ela se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 13 em diante. Eu vou ler o versículo 13 e o 14. O contexto da história era que Deus havia dado uma ordem para Saul, dando uma outra oportunidade para Saul, para que ele destruísse os amalequitas totalmente. Só que este não executou essa ordem. E quando o profeta Samuel foi ao encontro dele, ele tomou ciência que o profeta Samuel vinha, e aí ele fez algo muito interessante. O texto se encontra em 1 Samuel, como havia falado, 15, do versículo, vou ler do 12 ao 14, tá bom? De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul, e deram-lhe esta informação. Saul foi ao Carmelo, onde constituiu um monumento em sua própria honra, olha que interessante, em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Aí vem o nosso texto. Assim que Samuel o encontrou, Saul o saudou, dizendo: Bendito seja tu de Yahvé, executei a ordem do Senhor. Aqui nós vemos Saul saudando o profeta Samuel, até de uma forma, como que eu posso dizer, né? Vou usar esse termo bem carinhosa, mas será que era bem carinhoso mesmo, né? Às vezes é tanta lisonjas, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado com tanta lisonjas, tantas coisas, porque toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Deus, independentemente de qualquer coisa. E logo ele se apressa em dizer: executei a ordem do Senhor. Só que aqui tem um detalhe interessante. Contudo, Samuel lhe indagou. Olha que interessante. Que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos e esses mugidos de bois que escuto tão bem? E aqui que eu quero comentar algo interessante, se você achar um pouquinho divergente a tradução que eu estou usando a tradução King James, tá? Essa é uma King James atualizada, tá? Letra gigante. E o que acabou acontecendo nesse texto? Saul cheio de lisonjas, cheio de adornos com o profeta, e logo em seguida ele diz: olha, eu executei a palavra que foi me dado, né? Demonstrando aquela aparência de obediência, aquela aparência de fidelidade e tal. Só que o profeta, algo chamou a atenção do homem de Deus, do profeta. E o que chamou a atenção do homem de Deus foi o balido das ovelhas. E isso aqui, eu confesso para vocês que na época que Deus me deu essa palavra, essa palavra mudou o meu conceito sobre, não vou dizer o conceito, mas a minha visão.
a visão de que às vezes é necessário nós ouvirmos um pouquinho mais e irmos um pouquinho além. Se o profeta Samuel ele tivesse parado na lisonja do Saul e naquilo que o Saul tinha falado, ele poderia ter atribuído um juízo errado. Ele poderia ter tido uma percepção equivocada, ele poderia ter sido enganado. Mas o que chamou a atenção do profeta Samuel foi o balido das ovelhas. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a Bíblia ela nos ensina de uma forma muito profunda. E aqui eu vejo nesse texto a importância de ouvir as ovelhas. Como pastor, a gente precisa ouvir as ovelhas, prestar atenção no balido delas, no som que as ovelhas estão emitindo, no comportamento das ovelhas. Eu confesso aqui para todos vocês, sem falsa demagogia, que depois que Deus me deu essa palavra, muita coisa mudou na minha visão, até mesmo como pastor, como pessoa, sabe? Ampliando a minha percepção, sabe? Muitas vezes nós temos que ouvir as ovelhas também, entender o comportamento das ovelhas, sabe? Ver o porquê às vezes a ovelha está se movimentando daquela forma, daquela maneira, por que a ovelha tá agindo desse jeito. A ovelha se compara a um pet. Hoje nós vivemos dias onde, não vou dizer que virou moda, mas se tornou algo muito interessante. Muitas pessoas têm o seu pet, tem o seu gatinho, tem o seu cachorrinho, e quem possui o seu pet se torna tão íntimo do seu animal de estimação que percebe se ele está bem pelo comportamento, pela postura, sabe? Então, quando eu vejo o Samuel atentando para o balido das ovelhas, eu tiro uma grande de uma lição também como pastor, que às vezes a gente deve atentar para o rebanho, atentar para o balido desse rebanho, que esse rebanho sinaliza muitas coisas para nós. Saul estava diante do profeta com uma falsa aparência, e as ovelhas denunciaram essa falsa aparência do Saul, tá bom? Essa palavra é uma palavra que devemos refletir, sabe? Refletir e refletir muito, muito mesmo, tá bom? Fica com essa palavra, ouça suas ovelhas, né? Na sua casa você tem as suas ovelhas. Quantos casamentos eles podem não chegar à destruição se a pessoa ouvir o balido das ovelhas? As ovelhas dentro da sua casa é quem? É seu marido, é sua esposa, são seus filhos. Quantos pais às vezes não perguntam a opinião dos filhos, né? Devemos ouvir. Às vezes numa empresa é importante ouvir o funcionário, ter um feedback dos seus funcionários, né? Das pessoas que estão ali ao redor. E também na casa de Deus, na igreja, não é diferente esse feedback, né? A gente precisa também, nós não somos não sabemos tudo, né? Nós precisamos também ouvir a Deus através do balido das ovelhas. Houve um outro trecho bíblico, aproveitando que o vídeo já ficou extenso. Esse trecho se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5, fala sobre o Naamã. Naamã, um grande general, chefe do exército do rei da Síria, um homem de muito respeito, de muito prestígio, que inclusive Deus era com Naamã, assim como Saul. Saul aqui era o ungido, era o escolhido. Mas o Saul aqui estava equivocado. Ele não estava obedecendo a palavra do Senhor. E as ovelhas denunciaram isso. No caso de Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, ele queria a cura. E ele foi até o profeta. E quando o profeta falou algo para ele, ele ficou indignado.
E aí, logo após isso, os servos dele se aproximaram dele. Já pensou se Naamã fosse um senhor arrogante, fosse o senhor prepotente? Não, eu não ouço ninguém, vocês são servos. Quem são vocês para me dar alguma orientação? Porém, não foi isso que aconteceu com Naamã. Naamã ouviu os servos se aproximaram dele e falaram assim: meu senhor, se o profeta te pedir alguma grande coisa, não a faria. Os servos deram um conselho para o Senhor. Eu acredito numa coisa: ninguém é autossuficiente ou grande o suficiente que não possa ser aconselhado, que não possa ser orientado. E às vezes, muitas vezes, por pessoas simples ao seu redor. Eu já vivi experiências assim. Eu já vivi experiências no pastorado, né, na obra de Deus, de pessoas simples chegarem em mim e me darem um conselho, às vezes até me repreender por eu estar equivocado. E eu sou muito grato a essas pessoas, mas sou muito grato do fundo do meu coração, porque elas ali foram usadas por Deus para me colocar nos trilhos. E aí Naamã ouviu o conselho dos seus servos, mergulhou 7 vezes e ficou curado. Naamã não ouviu o profeta, mas ouviu os servos. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia ela sempre nos ensina o caminho certo, o caminho do Senhor, e o caminho do Senhor é perfeito. Que essa palavra ela venha de alguma forma abençoar a sua vida, lhe iluminar. Ouça o balido das ovelhas. Ouça um pouquinho mais, às vezes, as pessoas que querem o seu bem, que estão ao seu redor. Que fique essa reflexão para você, no nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz, na graça de Jesus.